alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Maranhos, professora de língua portuguesa, e é um prazer tê-los aqui. Afinal, professora, que nós vamos estudar nesta aula. Acompanhem comigo. Nós temos o nosso objeto de conhecimento, a produção literária amazonense e o detalhamento, Luiz Bacelar, Milton Ratum e, Violeta Branca. Então, gente, vamos à nossa aula? Então, gente, para esta aula vamos falar sobre a literatura amazonense, não é? Especificamente as primeiras manifestações, e aí a gente começa pelo período colonial com Muraida, de Henrique João Wilkins. E a gente vai entender um pouquinho o contexto dessa obra, né? Por que se deu no período colonial e quais são as características dessa obra. Então, vamos continuar aí com o primeiro tópico, que é o primeiro documento literário do Amazonas. Então, assim, de registro que nós temos a respeito da literatura amazonense mesmo, ali registrada, não é? Digamos, essa criação, esta obra, não é? Então, por isso que nós dizemos que é o primeiro documento literário do Amazonas. Continuando, nós temos aí um poema épico, a gente já vai entender o que significa isso, que se caracteriza por 4 elementos. O primeiro é a narração, o segundo é o heroísmo, o terceiro é assunto nacional e o quarto, o maravilhoso. Vamos só entender o que é um poema épico, não é, gente? O poema épico é digamos, o gênero literário que se volta para exaltar-se a respeito de alguma coisa. É um poema, só que nesse poema acontece uma exaltação. Nós temos histórias heróicas, né? Heróis participando dessa história e a gente vai entender por que esta obra especificamente é um poema épico, não é? Nós vamos ter a narração, que é a história sendo contada aí pelos rios, né? Sobretudo do Amazonas. E aí depois nós vamos ter essa questão do heroísmo, porque o que acontece? Se a gente voltar à nossa história, nós temos aí o povo indígena sendo, querendo ou não, escravizado pelo povo português. E aí o que acontece? Nós vamos ter o ato de resistência por parte dos indígenas, o que vai ser considerado heroísmo. Vale lembrar que o nosso autor, o Henrique, não é, gente? Ele veio de Portugal para o Amazonas a fim de demarcar as limitações, né, a respeito ali, digamos, do território português. Então, ele fazia essas medições, essas demarcações. E nesse trajeto ele vai vendo como os portugueses tratavam os indígenas, como que era o modus operandi, digamos assim, em relação aos povos indígenas. E aí ele vai tratar isso dentro da obra, mas como forma de crítica. E ele mostra que os indígenas apresentavam essa resistência, tinham esse comportamento, não é? Em relação aos portugueses. Tanto que a ideia, quando os portugueses chegaram aqui, é de que os indígenas precisavam o quê? Ser convertidos, não é? Eles precisavam vir para a civilização, precisavam passar pelo processo de civilização e então sair da barbárie. E é a respeito deste conteúdo que é tratado aí dentro da obra, tá bom? Nós vamos ter o assunto nacional, que fala do processo de miscigenação, entre outros aí. E, por fim, nós vamos ter o maravilhoso, que é justamente a figura da Muraida, né? Uma figura mítica do meio indígena que diz realmente que eles precisam continuar na resistência, que eles precisam continuar lutando contra os portugueses. Então, é assim que se compõe a obra Muraida, tá bom? Vamos continuar aí. O verdadeiro herói da obra é o cristianismo materializado por meio de um anjo que se disfarça de indígena Mura, né? Como eu havia explicado, nós vamos ter essa imagem aí falando a respeito da resistência que eles precisam ter, né? É uma crença dos indígenas e a gente também vai ter a questão do cristianismo aí misturado a essa figura mítica e nós vamos ter então o verdadeiro herói. O verdadeiro herói seria essa figura mítica aí, né? Que ajuda os indígenas a serem resistentes, a lutarem contra os portugueses, tá bom? Agora, a gente vai entender também que a literatura no Amazonas teve início em 1785, quando o militar português Henrique João Wilkins escreveu, possivelmente na cidade de Tefé, o manuscrito de um poema épico, como eu havia falado e apresentei para vocês, o Muraida, não é? Ou Triunfo da Fé.
Wilkins inspirou-se em Luís de Camões, que é um autor português, para compor o seu texto. Esse poema, que inaugura a literatura do Amazonas, trata do conflito entre os brancos e os índios muras. Não sei se vocês sabem, não é? Mas esses índios, indígenas, hoje, como nós falamos, eles são conhecidos por serem valentes na pesca, não é? Que à época, no século XVIII, habitavam o rio Madeira, tá bom? Posteriormente, em virtude da derrota sofrida contra armas poderosas, afinal, os indígenas, não é, gente, não tinham armas tão poderosas quanto os portugueses, e aí isso sucumbiu, digamos, à cultura indígena mesmo, além da questão das doenças que foram levadas, na verdade, trazidas, né, porque eu sou do Amazonas, então foram trazidas a nós pelos brancos, e o próprio sistema colonial mesmo de escravidão. Então, populações muras se deslocaram para outros rios, chegando a locais que hoje são conhecidos aí como Altazes e Manacapuru, tá bom? Agora a gente vai continuar a respeito dessas características, mas vendo como essas características aparecem aí no poema. E eu quero que vocês acompanhem comigo. Muraida, do canto terceiro. Atentos ouvem todos a proposta, ainda que estranha, sem maior reparo, pois a verdade bela nada oposta é bárbara fereza ou peito avaro. Mas entre os anciões, um velho encosta ressecada a mão, com gesto raro, na negra face adusta e enrugada. Extremado responde, em voz irada, ó, dos teus poucos anos, louco efeito, da confiança vil temeridade. Que atenção nos merece, ou que conceito, conselho, que envelhece a tua idade? Queres que ao ferro, generoso peito, entregue a paz? Ou perca a liberdade, a doce liberdade, o valeroso mura em grilhão pesado e vergonhoso? Já não lembra o agravo, a falsidade que contra nós os brancos maquinaram? Os autores não foram da crueldade? Eles que aos infelizes a ensinaram? Debaixo de pretextos de amizade, alguns matando, outros maniataram, levando-os para um triste cativeiro. Sorte a mais infeliz, mal verdadeiro, grilhões, ferros, algemas, gargalheira, açoutes, fomes, desamparo e morte. Da ingratidão foi sempre a derradeira retribuição que teve a nossa sorte. Desse Madeira, a exploração primeira, impediu porventura o mura forte? Suas canoas vimos navegando, diz, fomos porventura os maltratando? Para os alimentar, matar a lotagem, buscava nosso amor, nosso cuidado. A tartaruga, o peixe na viagem lhes dávamos, e tudo acompanhado de frutas e tributos de homenagem. Em voluntária oferta, que, frustrado, o receio deixasse, a confiança aumentando, firmasse a aliança. Que mais podia fazer o irmão, o amigo? Que provas queres mais de falsidade? São estes entre os quais buscas abrigo? É nesta em que te fias amizade? Ah, mura incauto! Teme o inimigo, que tem de falso toda a qualidade. O que a força não pode, faz destreza, valor equivocando com a beleza. Assim falando, o velho se levanta. O lento passo ao bosque encaminhando, mas o orador de nada já se espanta, pois tal oposição estava esperando, e como nele obrava a força santa de um Deus que o mesmo esforço ia aumentando, nos bárbaros infunde um tal conceito que a preferência alcança com o respeito. Então, gente, como vocês puderam perceber aí, nós temos o quê? Justamente a figura mítica, não é? Dizendo que eles precisam ser resistentes, eles precisam lutar contra essas, digamos, situações que os portugueses estavam impondo ali, que eles deveriam se converter, eles deveriam seguir, inclusive estavam tendo ali basicamente a sua cultura apagada mesmo. E aí essa figura mítica, que é a figura heróica, aparece como forma de, olha, vocês precisam ser resistentes, precisam continuar firmes, tá bom? E aí agora a gente vai entender, vamos sair do período colonial e vamos para o período do ciclo da borracha aqui no Amazonas e vamos entender agora como acontece essa literatura aí. Acompanhem comigo.
Então, literatura amazonense no ciclo da borracha, flutuação de ertilos. É importante lembrar que as coisas, né, como dizem, sempre chegam de forma atrasada por aqui, especificamente no Amazonas. E foi o que aconteceu com a literatura amazonense. A questão do modernismo, a Semana de Arte Moderna, todo esse conjunto aí chegou muito tarde aqui, e aí por isso que nós temos essa flutuação de ertilos. Olha o que diz. Os estudiosos interpretam este período de duas maneiras igualmente limitadas. Ou descrevem o período como deslumbramento ou demonizam-no, de tal forma que não percebem seus fundamentos culturais e suas implicações para o processo de constituição da subjetividade artística regional. E aí vamos continuar a respeito dessa ideia. Fatores geográficos, históricos e de comunicação contribuíram para que a dinâmica das mudanças culturais fossem lentas nas primeiras décadas do século passado, como eu havia falado. Foi um período em que ideias e valores estéticos que se opunham conviveram dentro do mesmo arco temporal. Então, o que a gente tem aí uma tentativa de renovação, porque até então nós tínhamos um tipo de literatura, afinal a última escola literária antes do modernismo era o parnasianismo, então os autores que estavam aqui tentando, né, buscar esse reconhecimento ainda estavam com essa ideia, sobretudo com o ciclo da borracha, não é? E o que vai acontecendo depois, como eu bem disse ainda há pouco, as coisas sempre chegam depois por aqui, essa questão da literatura do modernismo, da Semana de Arte Moderna também chegam depois. E aí eles tentam fazer uma renovação nesse estilo e por isso que alguns dizem que vem esse momento como deslumbramento e outros demonizam totalmente, né? Dizendo que não, eles não estão tentando fazer algo em relação à nossa cultura aqui amazonense, tá bom? Eu quero que vocês acompanhem aí a próxima cartela para nós entendermos algumas outras situações. Românticos tardios, parnasianos e simbolistas dividiam espaço, como eu havia dito, com outros autores que se identificavam com novas ideias promovidas pelas vanguardas e que desaguaram no modernismo. Esse novo modo de pensar, a criação artística, fundava-se na liberdade formal e no diálogo livre com a realidade, abordando-a sob um viés crítico e denunciando-lhes as injustiças. Então, vamos só entender a lógica do que estava acontecendo. Nesse período aí, nós temos o quê? Uma guerra, digamos assim, entre autores, porque alguns ainda se baseavam no simbolismo, no parnasianismo, e outros, como chegou muito tarde, né, outros já estavam ali, olha, temos uma nova arte, uma nova literatura, então vamos adotar. E aí a gente sabe que dentro do modernismo, a partir da Semana de Arte Moderna, não é? Nós vamos ter inovações, sobretudo em relação às temáticas. Agora eu vou olhar para a realidade, eu vou criticar essa realidade, eu vou ter ali uma linguagem mais solta, por exemplo, diferentemente do que acontece com o parnasianismo. Então fica, digamos, realmente essa luta entre autores. Ah, não, eu vou seguir o estilo parnasiano, não, eu vou seguir o estilo modernista, e ficam nesse conflito aí. Então, por isso que a gente tem uma flutuação de estilos. Se a gente pensar nos autores lá do Sudeste, não é? A gente vai ver que existe uma divisão muito bem delimitada. Eles conseguem passar pela primeira fase do modernismo, depois pela segunda fase e, por fim, pela terceira fase. Se a gente pensar na nossa literatura, é realmente uma mistura, porque, como eu havia dito, as coisas sempre chegam depois por aqui, então a gente tem umas ideias lá e outras cá, tá bom? E aí nós temos a nossa Violeta Branca, eu quero que vocês acompanhem comigo agora, que diz o seguinte: Violeta Branca Menescal de Vasconcelos nasceu em Manaus no dia 15 de setembro de 1915 e faleceu no Rio de Janeiro em 7 de outubro de 2000. Continuando, passou a fazer parte da Academia Amazonense de Letras, inclusive a primeira mulher aí, não é, gente, assumiu o posto na Academia Amazonense de Letras. Pouco tempo depois de ter publicado sua obra, ocupando a cadeira de número 28. Obra poética, Ritmo de Inquieta Alegria, em 1935, e Reencontro, Poemas de Ontem e de Hoje, em 1982. Então, vamos só entender um pouquinho quem é a Violeta, para depois a gente entender por que ela é moderna, não é?
A Violeta, gente, foi, como eu bem disse, a primeira mulher a ter a sua cadeira aí, né, na Academia Amazonense de Letras, e ela representava o Amazonas na Academia Brasileira de Letras, não é? E aí ela vai ser considerada, apesar de ela não fazer parte do Clube da Madrugada, a gente vai entender depois, mas ela é considerada uma autora modernista porque ela trabalha com temáticas, ela trabalha com características que são próprias do modernismo, tanto que ela faz publicações em 1930, né, que apresentam ali características que estão ligadas realmente ao modernismo, que foi o grande boom do modernismo ali em 1922, enfim, nesse período aí, né? E aí, claro, ela teve contato porque ela se casou e se mudou para o Rio de Janeiro, e ali no Rio de Janeiro estava tendo o boom do modernismo, então ela teve ali esse acesso a essa cultura, digamos, do modernismo, a esse novo, claro, ela vai apresentar nas suas obras as características do modernismo. Agora vamos entender por que ela é moderna, vejam aí comigo. Por que Violeta Branca é moderna? A produção poética de Violeta Branca manifesta certos traços da poesia de 1930, isso eu bem disse ainda há pouco, não é? Como regionalismo expressivo de sua identificação com a terra, como o universo amazônico, suas lendas e mistérios. Se a gente pensar lá no modernismo, a gente tinha realmente essa característica, e o regionalismo, não é? Falar da região, ter essa identificação, de fato, com a região em que você vive, de onde você é, e ela faz isso em relação ao universo amazônico, em relação às lendas e aos mistérios que aqui, digamos, né, estão. Outro traço que perpassa a poesia de Violeta Branca é o sensualismo, surgida sob o contexto provinciano de Manaus de 1930, dominado por uma mentalidade passadista e decadente. A poesia de Violeta Branca representou um passo à frente ao romper com o formalismo. Como eu havia dito, ela teve esse contato com o modernismo, e aí, claro, os poemas, né, as obras que ela escreve vão apresentar essas características. Por isso que diz que não é uma literatura passadista, não é decadente, como se estava fazendo. Ela vai realmente apresentar essa inovação. Sobretudo quando ela fala do tema sensualismo. Afinal, se a gente pensar na década de 1930, as mulheres não podiam falar a respeito desse tema, não é? Era um absurdo. Então, ao falar desse tema, ela coloca, digamos, a face mesmo, e vou falar desse tema, ela está sendo também moderna, não é? E agora eu quero que vocês acompanhem comigo um poema que fala justamente dessa temática aí. Vejam comigo. Poema das tuas mãos. As tuas mãos nervosas, quentes, largas, arpejam nos meus sentidos a música ideal da emoção. Para os teus dedos criadores, sou o piano mágico vibrando ao influxo de tua ardente inquietação. Tuas mãos frementes arrancam angústias sonorizadas de meus nervos, que se retesam como cordas harmoniosas. Tuas mãos imperiosas, tuas mãos rebeldes, cantam silenciosas aleluias de gestos, quando compõem poemas de volúpia, gritos incontidos de alegria pagã, correndo ligeiras, leves, torturantes, no teclado branco de meu corpo. Violeta Branca. Então, gente, vocês perceberam aí pela descrição que ela faz, né, o tema sensualismo perpassando pelo poema, e aí ela fala, inclusive, da caracterização do corpo quando esse ato acontece de fato, não é? Então, por esse motivo que ela é considerada aí uma autora modernista, não é? Claro que existem outras obras que tratam de outras características do regionalismo, mas esse daí seria, digamos, o auge realmente da Violeta Branca, tá bom? Uma mulher realmente, como dizem hoje, empoderada, não é? Foi capaz de fazer isso, o que não se podia na época. Mas além da Violeta Branca, nós temos um outro autor aí, que é o Luiz Bacelar, eu quero que vocês acompanhem comigo. Luiz Bacelar, ou Luiz Franco de Sá Bacelar, nasceu em Manaus no dia 4 de setembro de 1928, completou seus estudos em São Paulo, no tradicional Colégio São Bento. Foi professor de literatura e língua portuguesa no Colégio Estadual Dom Pedro II. Quem mora em Manaus sabe aí, conhece, na verdade, esse colégio, não é? E um dos fundadores do Clube da Madrugada.
Em 1959, ganhou o prêmio Olavo Bilac, da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, com o livro Frauta de Barro, obra que, publicada apenas em 1963, olha como as coisas são para o Amazonas sempre, não é, gente? Ele fez isso bem antes, mas foi publicado bem depois. Marcou sua estreia literária e deu ao poeta grande notoriedade. Continuando, outras obras poéticas. Sol de Freira, Manaus, em 1973. Quatro Movimentos, Manaus, 1975. O Crisântemo de 100 Pétalas, em parceria com Roberto Evangelista, Manaus, 1985. E Satori, Manaus, 2000. Então, gente, nós percebemos aí algumas obras de Luiz Bacelar, mas volto a falar, na verdade, que para a gente aqui, falando porque sou amazonense, tudo acontece bem depois. Então, ele faz a escrita das suas obras, faz ali a tentativa de publicação, mas isso só vai ocorrer muito depois. Como vocês perceberam, ele também é um dos fundadores do Clube da Madrugada, que foi um clube aí que teve a ideia, depois que se passou o ciclo da borracha, de realmente dizer assim, olha, vocês ainda estão muito impressionados com o ciclo da borracha, vocês ainda estão muito apaixonados por esse momento, já passou. E agora a gente precisa olhar para a nossa realidade, fazer crítica à nossa realidade, né? Tanto que são jovens preocupados com isso, não é? E aí surge o Clube da Madrugada. Mas para a gente entender como que funciona a escrita de Luiz Bacelar, eu quero que vocês acompanhem comigo agora um trechinho aí da obra dele, que é o Sol de Feira. Vejam comigo. Informações sobre Sol de Feira e seleção de textos. Sol de Feira é um livro sobre os frutos da região amazônica. Perceba aí que nós temos uma característica regionalista, digamos, fervente, focada mesmo, não é? Aparece, que é uma característica do modernismo. Compõe-se de um anúncio, né? Olha, eu vou falar sobre isso. E em seguida nós temos um prólogo, que são poemas introdutórios, e rondés, que são poemas aí que tem entre 13 e 14 versos, tá bom, gente? Sendo 46 em versos de 4 sílabas e 4 em versos de 8 sílabas. A proposta política implícita é a de anti-globalização, já que muitos de nossos frutos estão desaparecendo. Então, só para a gente entender o contexto aí, né? Por que Sol de Feira e por que falar sobre a nossa, digamos assim, comida regional é justamente uma crítica. Como assim as coisas estão desaparecendo, sendo que é da nossa região? Como assim as pessoas, por exemplo, não gostam? Um dia desse, inclusive, as pessoas descobriram que eu não gosto de jaraqui, gente. Por incrível que pareça, eu não gosto, não é? E aí, se a gente pensar, né, é uma crítica também em relação a mim. Como uma pessoa que é de Manaus, que é do Amazonas, não gosta de jaraqui. E aí ele faz uma crítica em relação não só a esse tipo de característica, mas a outras também que vão acontecendo aí de realmente anti-globalização, tá bom? Agora eu quero que vocês acompanhem comigo aí um trechinho que é do Rondel de Tucumã. Vejam comigo. Do teu minúsculo coquinho no ar levantais, relatam lendas milenárias. Os ritos braços brotaram, sono, amor, carinho, pelos quintais, a lua e as outras luminárias, os amarelos, onças e pássaros noturnos. Continuando, frutos mostrais, quanto em teu bojo se escondia, entre flabelos dele fugiu com ares soturnos, horizontais enquanto o breu se derretia. Topo coroado tu forte a caixa de Pandora. Continuando, as folhas perde das tribos bárbaras de outrora o caule nu. E a cor das asas da graúna do gesto alado saiu de ti como um trovão de dança verde para a filha da boiuna. Por fim, de Deus hindu pudesse amar na escuridão. Então, vocês percebem aí, né, que existe realmente uma caracterização dessa regionalização em relação ao Tucumã, né, que é um fruto típico daqui. E aí ele vai falando como que está se perdendo essa característica, esse sabor, digamos assim, pelos frutos amazônicos. E ele vai misturando, inclusive, com a questão da religião, fala ali sobre o hindu, tá bom? Vamos ver um pouquinho sobre as características dessa obra. Vejam aí comigo.
Em suas obras, Bacelar busca dar ênfase à vida do homem amazônico, o caboclo, e a sua cultura, preservando desta forma as suas origens e as riquezas do Amazonas. Nelas estão a fauna e a flora, os costumes. Faz presente a memória de quem viveu a Manaus entre 60 e 70, caracterizando-se saudosista em suas obras. Então, gente, nós temos aí o homem amazônico, né, justamente representado no poema aí que foi exposto para vocês, e aí isso sempre tem um som, como ele próprio diz aí, saudosista, não é? Voltando às lembranças de um passado, como que antigamente era desta forma e hoje não mais, tá bom? Agora nós vamos falar de outro autor, eu quero que vocês acompanhem comigo, que é o Milton, não é? Ele é um escritor brasileiro contemporâneo, eu acredito que vocês conhecem, inclusive uma das suas obras, Os Dois Irmãos, não é? Se tornou aí uma pequena série na Globo. Nasceu em 19 de agosto de 1952, na cidade de Manaus. Mais tarde morou em Brasília e depois em São Paulo, onde fez a faculdade de arquitetura na USP. Continuando, muito chique. Na França, estudou literatura na Sorbonne. De volta ao Brasil, foi professor da Universidade Federal do Amazonas. Muito chique, não é, gente? Meu sonho é ir para a França, inclusive. E ele conseguiu estudar lá. Vamos entender um pouquinho as características aí do nosso autor. Primeiro, nós temos um caráter memorialístico, não é? A memória perpassando pelos poemas, as experiências vividas na maioria dos poemas, não é? Das obras, na verdade, do nosso autor, nós temos esse caráter aí memorialístico. Depois nós vamos ter como característica também um monólogo interior. Sabe aquela vozinha na sua cabeça que você fica discutindo consigo mesmo? É o que acontece também nas obras aí do Milton. Nós vamos ter uma questão de hibridismo cultural, que é justamente a mistura, ele demonstra isso, a mistura de várias pessoas, de várias origens, digamos assim, sobretudo aqui, não é, gente? Se nós pensarmos no ciclo da borracha, por exemplo, houve essa mistura aí. Nós também vamos ter um tom melancólico, a melancolia perpassando aí pelas obras, esse tom mais, entre aspas, triste, mais reflexivo. Depois ele vai tratar da questão da imigração, como eu bem disse, sobretudo com o ciclo da borracha, não é? A gente vai ter essa questão aí. E nós vamos ter fragmento do texto. Continuando, nós vamos ter também a crítica social, a partir dessas ideias aí da imigração, não é? Do hibridismo cultural. Nós vamos ter o regionalismo, características marcantes aqui, digamos, do Amazonas, não é? Dessa região amazônica como um todo. Nós vamos ter a temática da alteridade, que é essa ideia de você, entre aspas, se colocar no lugar do outro, e ele faz isso muito bem. Depois nós vamos ter a busca identitária, não é? Quem eu sou, por que estou aqui, o que faço? Isso em perguntas simples, não é? Claro que a obra dele apresenta um aprofundamento nesse sentido. Nós vamos ter um resgate do passado, sobretudo quando ele trata nas obras dele, é a infância, não é, gente? Memórias que ele viveu no passado, sobretudo em relação à infância. Nós vamos ter esse dualismo, já que eu vou ter esse monólogo interior, então eu vou, digamos assim, me partir, não é? Como dizem, duas pessoas, né? Eu sou ou eu não sou, só é lembrar de Shakespeare, inclusive, né? Eis a questão. E por fim nós vamos ter a angústia existencial, que também advém desse monólogo interior, e aí ele vai projetar isso dentro da angústia, claro, em relação com a melancolia. Gente, então falando de literatura amazonense, trouxe esses autores aí que marcaram, não é? Inclusive o último, que é bastante conhecido no Brasil. Eu sei que são muitas informações, eu espero que vocês tenham entendido e eu fico por aqui.